Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eliseu novamente. Hoje vamos começar o nosso módulo de sistema nervoso. Vínhamos falando em aulas anteriores, no módulo anterior, falando a respeito do sistema tegumentar. E no sistema tegumentar, vimos que através da pele nós temos a capacidade de sentir, através do sentido que nós chamamos de tato, né? Nós conseguimos sentir tudo ao redor. Nós conseguimos sentir o toque, quando alguma coisa toca no corpo. Nós conseguimos sentir as sensações térmicas, que são o frio, o calor, o vento. Nós conseguimos sentir a dor. Então, todos os estímulos que nós chamamos de táteis, térmicos e dolorosos, eles são percebidos através das terminações nervosas que ficam localizadas na derme, que é a camada profunda da pele. Enquanto na epiderme, na camada mais superficial, nós não temos terminações nervosas, na derme essas terminações estão presentes e quando elas interagem com o espaço ao redor, elas enviam sinais para o nosso cérebro que nos fazem ter a percepção de frio, calor, dor, toque e assim por diante. Bom, então essas terminações nervosas, elas são na verdade o final, né, ou a parte mais periférica de um grande sistema extremamente importante no corpo. Aliás, o sistema vital do corpo, que é aquele que vai reger, que vai controlar todo o corpo. E nós vamos entender melhor agora a respeito desse sistema que é tão importante, que é o sistema nervoso. Nós vamos entender a partir dessa primeira aula e ao longo das próximas aulas como são as divisões do sistema nervoso, quais são as funções do sistema nervoso, qual é o objetivo do sistema nervoso, como ele trabalha, como ele funciona e os detalhes da anatomia e fisiologia desse sistema. Bom, o sistema nervoso, portanto, é esse sistema que envolve o cérebro e os seus nervos que vão até as extremidades do corpo para levar ao cérebro as informações necessárias para o seu funcionamento, as informações que vão ser neles processadas, né, no cérebro. Então o cérebro faz o processamento de todas essas informações como se fosse o processador de um computador. E através do cérebro nós raciocinamos, tomamos decisões, nós temos as percepções dos sentidos do corpo, a visão, o tato, o olfato, o paladar e assim por diante. E o sistema nervoso ele vai ser estudado pelas neurociências, né? Toda vez que você ouvir o termo neuro, diz respeito ao cérebro e ao sistema nervoso. Então, quais são as neurociências que vão estudar o cérebro? Primeiro falemos sobre a psicologia. A psicologia se trata daquela área dentro das neurociências que vai tratar as doenças emocionais a partir de uma perspectiva filosófica, social e comportamental. Então, o psicólogo ele tem uma abordagem diferente do médico, do psiquiatra ou do neurologista. O psicólogo ele vai ter uma abordagem mais filosófica, uma abordagem mais comportamental, uma abordagem que vai fazer seus tratamentos a partir da terapia, né, da conversa em si, e de estímulos que se dá ao sistema nervoso através de práticas, de atividades que esse paciente realizará e que de alguma forma influenciam, né? Nós precisamos entender que a psicologia que estou falando aqui é a psicologia baseada em evidências, porque existe dentro da psicologia coisas que
nós não temos evidência científica suficiente para afirmar que funcionam de fato, né? Mas nós não vamos entrar aqui no mérito dessa questão, porém falo aqui da psicologia baseada em evidências. A segunda neurociência é a psiquiatria. A psiquiatria trata as doenças neurais a partir de uma perspectiva clínica e utiliza medicamentos para remediar as doenças que acometem o cérebro, ou melhor, a fisiologia do cérebro. Então a psiquiatria ela faz um estudo fisiológico. E como ela faz um estudo fisiológico, significa o quê? Que ela avalia o funcionamento do cérebro. E como ela avalia o funcionamento do cérebro, ela vai tentar tratar este funcionamento, que às vezes pode estar tendo algum tipo de mau funcionamento, ela vai tratar este mau funcionamento a partir da farmacologia, ou seja, dos fármacos, da aplicação de medicamentos, certo? Então o psiquiatra ele avalia o paciente com esse olhar clínico e medicamentoso, farmacológico, a partir do estudo da fisiologia do cérebro. Bom, então nós temos a neurologia. E a neurologia vai tratar as doenças estruturais do cérebro, ou seja, a neurologia estuda o cérebro em si, a estrutura do cérebro, ela estuda a anatomia do cérebro. E aí você tem, por exemplo, o neurocirurgião, é aquele cirurgião que vai fazer, a partir desse estudo neurológico, a partir desse estudo anatômico do cérebro, que avalia a condição clínica do paciente, que pode ter sofrido, por exemplo, um AVC, tenha um tumor no cérebro, ou tenha tido algum tipo de impacto de lesão cerebral. Esse é um estudo estrutural, um estudo anatômico, que vai ter uma intervenção, portanto, anatômica, né? Bom, falemos então sobre as funções do cérebro, ou melhor, as funções do sistema nervoso. Como nós já falamos antes, o sistema nervoso tem funções relacionadas a todos os processos que acontecem no corpo. Todo o funcionamento dos órgãos, voluntários e involuntários, nós vamos ver que existe uma parte no corpo que é controlada diretamente pelo cérebro de forma voluntária. Existe uma parte que não é voluntária, que é automática ou autônoma, né? As sensações, a função sensorial, né, de dor, a sensibilidade ao calor, o tato. E claro, as emoções e os sentimentos, né? Os pensamentos, as emoções, os sentimentos, etc., que também são processados no nosso cérebro. Então tudo que nós sentimos, pensamos, raciocinamos, os nossos sentimentos, digamos assim, estão relacionados ao nosso cérebro, tá? E como que tudo isso acontece? Bom, resumidamente, nós temos células que são chamadas de neurônios. Esses neurônios, eles vão se comunicar entre si através de hormônios chamados de hormônios neurotransmissores. Esses hormônios, eles são carregados eletricamente, são substâncias químicas, e essas substâncias elas têm carga, e elas são transferidas de um neurônio para o outro. Então nós temos no neurônio uma parte que se chama axônio. Então o axônio de um neurônio, ele vai ter dendritos, e os dendritos são, digamos assim, a pontinha final do neurônio ali, onde ele vai se comunicar. Então, entre dois dendritos, na verdade, vai haver essa comunicação. Então, o axônio de um neurônio se comunica com o dendrito de outro neurônio, por exemplo, né? Onde acontece a passagem dos neurotransmissores. O nome desse processo é sinapse, e aqui nessa imagem você vê o exemplo da sinapse. Então nós temos aqui o axônio, certo? Ou o dendrito do axônio, no caso. E aqui nós temos o dendrito, por exemplo, de um outro neurônio, né? Aqui vem um neurônio, aqui é o outro neurônio. Entre esses dois neurônios, esse espaço aqui, nós chamamos de fenda sináptica. Por quê? É o espaço entre os dois neurônios onde acontece ali
a transmissão, digamos assim, a transmissão desses neurotransmissores, certo? Então veja aqui, ó, neurotransmissores liberados na sinapse, neurotransmissores acoplados no receptor. Então um neurônio ele vai liberar o neurotransmissor e o outro vai ter receptores que vão receber o neurotransmissor, certo? Aqui nós temos neurotransmissor armazenado em vesícula, enzima que degrada o neurotransmissor. Enfim, existem, portanto, uma diversidade de processos aí que vão ser envolvidos, né? Nós temos, portanto, a sinapse que acontece entre os neurônios e que pode ser de dois tipos: a sinapse química e a sinapse elétrica. E o que nós precisamos entender nesse primeiro momento, basicamente, é que a sinapse elétrica funciona de uma forma, digamos assim, mais rápida do que a sinapse química, tá? Bom, vamos parar essa aula por aqui. Damos continuidade a partir da nossa próxima aula, falando sobre sistema nervoso.